Pessoal, boa noite. Na última aula, a gente finalizou a parte conceitual sobre redes neurais, então a gente veio tratando sobre os parâmetros de uma rede neural e como esses parâmetros influenciam não no seu desempenho. E a gente viu como é a estrutura de uma rede neural múltiplas camadas, uma MLP ou Multilayer Perceptron, e a gente viu como utilizar esse tipo de rede, esse tipo de algoritmo no ECA. Então é bem simples, segue os mesmos moldes daqueles que a gente já estava acostumado a trabalhar no ECA. A gente viu que a gente consegue customizar alguns parâmetros que são muito importantes, como a taxa de aprendizagem ou learning rate, que ele é responsável por definir como a atualização dos pesos sinápticos vão ocorrer. Lembrando que a rede neural, ela consegue aprender algo através da atualização dos pesos sinápticos. Então, a rede neural ela vai atualizando esses pesos, que é a ponderação de conexão ali da sinapse entre os neurônios da rede. E dessa maneira, ela vai fazer esse ajuste entre a entrada e a saída esperada, para que ela consiga aprender dentro dessa massa de dados. Então, a gente passou por toda essa parte conceitual, que é essencial dentro de redes neurais, então demora um pouco para a gente poder compreender sobre essa arquitetura. E na parte prática, para a gente poder ver isso funcionar, a gente segue a mesma estrutura. Então, a gente viu no ECA como isso funciona. E agora, hoje, a gente vai ver uma prática em Python. Então, a gente vai ver como funciona em Python com um arquivo normal de dados. A gente vai pegar um arquivo de classificação de vinhos. E depois, na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com dígitos manuscritos. E depois, para poder finalizar, a gente vai trabalhar com reconhecimento de imagens com o Teachable Machine para poder criar um sisteminha aí, cada dupla aí customizado. Então, para a gente poder fazer hoje, como a nossa aula vai ser prática, a gente vai ser prática em Python, a gente vai utilizar o Colab. Então, eu vou apresentar aqui a tela. Para quem não tem um arquivo, que eu acho, a gente já utilizou ele anteriormente, mas lá no ambiente virtual, aqui dentro da semana 11, dentro de redes neurais aqui, tem esse arquivinho aqui, ó, wine.csv. Peguem ele, que é ele que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa prática hoje. Na hora que vocês pegarem aí, alguém já me dá o ok aí. Então, lá no Colab, a gente vai criar um novo notebook aí para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai criar aqui new notebook, novo notebook. Então, tem que baixar lá, beleza? Baixou o arquivinho Wine, o Alisson já deu um ok. Tá em qual pasta? Tá dentro da semana 11. Ah, certo. E aí, abre um novo Colab aí. E aí, eu vou colocar aqui o nome dele, ó. Redes Neurais. Vou colocar o Wine aqui, que é para classificação de vinho, né? Vou colocar um LC, que é da nossa aula aqui, né? Aula LC, da licenciatura. Beleza. Então, aí vocês podem nomear da forma que vocês quiserem, depois que você baixar o notebook. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a gente poder trabalhar é a gente importar o nosso arquivo. Então, a gente vai fazer a classificação de vinhos aqui dentro do Colab, dentro em Python, né? Então, antes da gente importar aqui, ó, vocês devem ter baixado o arquivo. Eu estou com ele aqui na área de trabalho. Eu vou abrir ele aqui para vocês poderem ver esse arquivo aqui. Ó. Vocês podem abrir aí também. Ó. Ele é um arquivo CSV separado por linhas, aonde na primeira linha a gente tem um cabeçalho aí. Então, o primeiro atributo que a gente tem aqui, que é esse wine aqui, talvez, dependendo da versão do Excel, ele já traz tudo tabuladinho. É que o meu não está configurado para isso. Então, essa primeira coluna wine aqui ó, é o nosso classificador. Então, eu tenho alguns tipos de vinho. Olha lá, tá 1, 2 e 3. Então, são 3 categorias de vinho. Se quiser ler um pouco mais sobre esse dataset, que é interessante, quando você vai trabalhar, né? E aí você pode colocar aqui Wine Dataset. Aqui ele tem no UCI aqui e ele tem no Kaggle também. Deixa eu ver aqui qual dos dois que é esse que a gente está trabalhando. E aí ele tem uma descrição melhor do que é esse dataset. Aqui. Online, deixa eu ver se ele tem.
Ah, isso mesmo, ó, ele tem 3 tipos de vinho, ó. E aí ele tem todos esses atributos, álcool, ácido málico, ASH, que é esses atributos, tá vendo? Exatamente os que estão aqui. Então eles classificam o vinho em 3 tipos diferentes aqui de vinho. Então lá, ele é classificado de 1 até 3 aqui. E aí tem os artigos que são citados aqui, que é o que são os utilizados. Tem até toda uma citação aqui. E aqui, deixa eu ver se o dataset description, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Aqui para a gente poder baixar os arquivos. Tá, o wine names aqui são os nomes do vinho. Vou colocar no desktop só para a gente poder ver aqui como que tá. Deixa eu colocar aqui o wine names. Ele baixou aqui, ó. Vamos ver o que tem dentro dele aqui. Esse wine name é a descrição desse dataset de vinho que a gente está utilizando. Se quiser ler um pouquinho mais sobre ele, o que é. E aqui estão os artigos que foram utilizados, tem algumas informações aqui que são os resultados das análises químicas de 3 diferentes aqui, ó, de 3 diferentes cultivares de vinho. E aí tá os atributos que eles utilizam aqui, que são 3 instâncias, e aí tem 59 na classe 1, 71 na classe 2, 48 na classe 3. E é essa descrição que ele faz. Então ele não coloca o nome do vinho aí, que também eu não sou muito especialista em vinho para poder entender, mas ele fala que são 3 classes de vinho aqui. Então a gente pode estudar e entender melhor aí como funciona, lendo a descrição do dataset, que é isso que vocês têm que fazer no trabalho de vocês também. Então aqui tem a descrição, a gente vai voltar lá no Colab agora. Deixa eu abrir aqui a tela. Certo? Isso aqui é só a título de curiosidade da descrição, mas o legal é a gente abrir aqui, ó. A gente consegue ver, olha lá, tem 1, 2 e 3 aqui na primeira coluna. O resto a gente tem todos os atributos químicos, então como já está tudo numeral, para a gente trabalhar em Python é mais fácil. Só que a gente vai ver que em redes neurais, a gente tem que fazer um passo a mais. A gente tem que fazer um processo a mais antes de pedir para a rede neural fazer a classificação. Se eu quiser abrir isso aqui no ECA, eu posso abrir, só eu falar que a coluna abre CSV normal. Consigo trabalhar com redes neurais lá também. E é só a gente falar que a coluna wine, que é a coluna que a gente quer fazer a predição lá, que a gente quer que é nosso índice de classe. Mas a gente vai trabalhar aqui no Colab. Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na pastinha e importar esse arquivo. Então, você vai lá no teu arquivinho lá. Ele está conectando aqui. Espera aí. Aí você vai vir aqui e você vai fazer o upload dele. Você pode arrastar também, se você quiser. E aí eu vou pegar o meu wine.csv. E aí ele está falando aqui que os arquivos enviados serão excluídos quando o ambiente de execução for reciclado. Então, se a gente apagar o ambiente, ele apaga o arquivo também. O arquivinho está aqui. Uma vez que o arquivo já está no ambiente, é só a gente importar ele. Então, para a gente poder importar, a gente vai usar o pandas aí. Então, a gente vai dar um import do pandas ASPD. Até ele já completa aqui. E a gente vai fazer, a gente vai fazer os nossos dados aí, vou chamar os dados aí de wine, vai vir aí do pd.read_csv e a gente vai ler esse arquivo nosso aí, que é o wine.csv. E aí, se tudo der certo, eu peço para poder ver. Wine é o nome da variável que eu criei aqui, que está recebendo a leitura. Então, ele é uma tabela, né? Ele vai funcionar como uma matriz ali, um dataset. Que é isso que o pandas retorna. Então, vou dar um wine.read aqui, que a gente consegue ver o cabeçalho desses dados. Se deu certo de importar aí, ó, ele já vai mostrar para a gente aqui qual que é o cabeçalho, né, qual que é a estrutura, e quais atributos que a gente tem. Então, a gente tem o primeiro, que é o nosso índice de classe aqui, e todo o resto, álcool, ácido málico, todo o resto aqui que a gente tem, todos os outros atributos, é através desses atributos químicos que me levam a esse determinado classificador. E a gente vai ver como utilizar isso, como fazer isso usando redes neurais aqui em Python. Como eu falei, tem um passo a mais que a gente tem que fazer um processo chamado de normalização, é uma normalização escalar.
Porque quando a gente vai trabalhar com esses dados aqui, ó, a gente tem álcool, ácido málico, e pode ocorrer que a gente pode ter uma variação muito alta entre os valores dos atributos. Então, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 127. Essa variação muito grande entre os meus valores de entrada, isso faz com que a minha rede neural não consiga processar para poder atualizar os pesos de forma correta. Só lembrando que esses valores de entrada, eles influenciam em como a rede neural atualiza os pesos sinápticos. E, uma vez, se a gente tiver uma atualização muito desproporcional, pensa numa entrada, ele vai multiplicar por 127. Na outra entrada, ele vai multiplicar por 14. Na outra, ele vai multiplicar por 1. Então, a gente vai ter uma atualização muito desproporcional frente às entradas. Lembrando que cada atributo desse aqui, ó, ele vai ser um neurônio de entrada dentro da minha rede neural. Então, essa atualização vai ser muito desproporcional. Então, o que essa normalização faz? Ele diminui o desvio padrão dentro da massa de dados. Então, se o desvio padrão for muito alto, ele vai trazer esse desvio padrão mais próximo de 1. Então, isso vai fazer com que a atualização dos pesos sinápticos seja mais coerente entre cada uma das entradas e, consequentemente, minha rede consiga aprender. A gente vai ver de forma bem clara que se a gente fizer essa padronização dos dados, a rede aprende. Se eu não fizer, a rede não aprende. Então, a gente vai ver o quanto isso é importante. Então, isso a gente tem que fazer. Ah, mas a gente não fez isso no ECA e eu já vi também em outras linguagens que não é feito. Porque em outras linguagens isso acontece de forma automática. Como a gente já viu aqui em Python, isso não é automático, tem muita coisa que se a gente fosse fazer na mão, logicamente daria muito trabalho. Mas aqui a gente tem funções, a gente só tem que seguir uma etapa antes para fazer isso. Beleza? Conseguiram carregar aí? Shift Enter para pular para a próxima linha. Conseguiram aí? Pode dar sequência aqui? Alguém dá um ok? Pode. Beleza, então. Então, a gente já conseguiu carregar os nossos dados aqui. Então, quando a gente vai trabalhar com a nossa massa de dados, o que a gente tem que definir? Quais são as features, quais são os atributos e qual que é o meu classificador, né? Onde que eu quero chegar. Então, lembra lá do X e do Y, né? Então, o X são todos os atributos, então, todos os 13 atributos aqui, e o meu Y é o meu classificador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fazer com que o meu X, o X é o quê? São as features. É toda a minha tabela de vinho, menos quem? Menos o meu classificador. Se tivesse algum outro atributo aqui que não fosse servir para mim, eu apagaria também. Mas aqui no caso, eu não. Todos aqui vão ser úteis. Ah, por que eu vou apagar o wine? Porque ele é o meu target, né? Eu não posso passar ele como atributo. Então, meu X vai ser o quê? Vai ser a minha tabela de vinho, ponto drop, que eu vou apagar. O que eu vou apagar? Vou apagar a coluna wine. E aí, quando eu vou apagar alguma coisa, eu tenho que definir qual que é o eixo. Axis igual a 1. O axis igual a 1 quer dizer que eu vou apagar uma coluna. Se eu colocar axis igual a 0, quer dizer que eu vou apagar uma linha. Por exemplo, eu quero apagar o registro 0. E aqui eu não colocaria o nome da coluna, né? Eu colocaria o índice da linha. 0, 1, 2, 3 e axis 0 aqui. Beleza? Então, o x vai ser isso. Vai ser tudo que tem dentro do wine, dropando a coluna wine aqui. Então, lembrando, esse wine é o nome da coluna. O wine aqui, ó, são os nossos dados que a gente importou. O wine recebe a leitura do arquivo. Beleza? E o nosso y vai ser o quê? Vai ser só a coluna wine. Então, vai ser o nosso dataset wine na coluna wine. Talvez chamar o nosso dataset de wine ficou redundante, né? Antes a gente estava chamando de dados. Se quiser mudar para dados aí, vocês acharem que fica mais fácil, pode. Então, aqui, ó, X são as features. Tudo menos a coluna classificatória. E o Y aqui é o nosso target. Ou seja, é o nosso label, o nosso target, aonde que eu quero chegar aqui. Então, se a gente quiser ver aí, por exemplo, ó, se eu mandar printar o X, colocar o X aqui, ó, e rodar, ó, a gente vai ver que o X tem em tudo. Igualzinho que estava lá em cima. São as 13 colunas, só que eu não tenho wine aqui no começo, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Olha lá, ó, tem tudo aqui, ó.
álcool, ácido mágico, só que não tem wine. Se eu pedir para poder ver o Y é só a coluna Y, né? 1 e depois lá no final 3. Então a gente já separou quais são as features, que é o meu X, e qual que é o meu target. Tranquilo? Esse processo é normal. É a organização dos nossos dados aí. Beleza? Até eu tirei lá o print. Beleza. Então eu já separei o que é feature e o que é o target aí. E aí, quando a gente vai trabalhar com qualquer algoritmo de aprendizagem, a gente faz aquele básico lá, né? A gente separa uma parte para treinar, uma parte para classificar. Aquela imagenzinha que eu já mostrei várias vezes lá, que a gente já trabalhou junto. Então, a gente vai fazer lá. Vai usar o train test split para poder fazer essa quebra. Só antes de fazer aqui, deixa eu colocar esse código aqui. Aqui é o começo do código, do import, para quem chegou agora, e que a Raíssa chegou aí para poder acompanhar. Tem que pegar o arquivinho wine CSV lá no ambiente virtual, baixar ele, aqui no Colab, aí importa aqui, primeiro. Depois que importou, a gente está definindo quais são os atributos, as features e qual é o target. Beleza? E aí, depois que a gente fez isso, agora sim a gente vai separar uma parte para treinar, uma parte para poder testar depois. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui a gente está do sklearn, import train test split. Deixa eu colocar aqui que não está quebrando não. Aí. E aí? Então, a gente está importando o train test split. A gente vai ter o x de train, x de teste, x de train, y de teste. Vai usar o train test split, passar o xy, que é o que a gente teve aqui. Test size, a gente mantém no padrão que a gente está fazendo, que é de 0.3, né? E o random state é para deixar uma padronização, no caso. Vou colocar aqui também, para vocês poderem acompanhar, fica mais fácil, né? Esse código aqui, o train test split, ele é mais chatinho de digitar, né? Então, depois que a gente rodar ele aqui, o train test split, o que a gente vai ter? Opa, deu um erro aqui, x-treino não definido. Espera aí, que name x-treino is not defined. X-treino, x-teste, y-treino, y-teste. Train test split. Isso é... Ele deu alguma coisa aqui. Ah, tá. Aqui da forma que ele tá aqui, ele tá um vírgula aqui. É igual. É. O x-train, x-teste, o train teste vai receber o train test split. Tá uma vírgula ali, ó. Só repondo aqui, ó. Essa, deixa eu colar inteiro aqui, ó. Vocês considerem aí, porque tem uma vírgula aqui, ó. Na onde que tá fazendo Tinha uma vírgula, tá? Nesse ponto aqui. Essas variáveis vão receber o retorno da função train test split. Então, nesse ponto aqui que eu destaquei, tinha uma vírgula. Então, quem já fez aí, ó, já tinha copiado antes, é só mudar aí a vírgula por igual. Por isso que estava dando erro. E se a gente ver agora, o x-treino, ele é igual à nossa base de dados. Mas se eu ver o tamanho aqui, ó, a quantidade de registros que eu tenho no x é 178. No x de treino, são 124. No x de teste, são 54. Então, separou. 30% está no x de teste e 70% está no x de treino. É a mesma coisa para o de teste. Então, a gente quebra a nossa massa. Se eu pedir para poder ver o x de treino, ó, e tem uns registros aqui. Tá vendo que está embaralhado? 138, 104, 78, 36. Por quê? Porque a massa de dados que ele pega é aleatória. Então, sempre quando pega aí, essa massa ela vai ser aleatória. Aí agora a gente vai fazer uma parte que é a mais importante, que ela é muito importante quando a gente vai trabalhar com redes neurais, que é a normalização de dados. Então, essa normalização de dados aqui que a gente vai fazer
como eu citei anteriormente, ela é importante para poder reduzir o desvio padrão da entrada de dados. Por quê? Se eu coloco essa entrada de dados com valores com desvio padrão alto, então, por exemplo, eu tenho um valor que é 1, eu tenho outro que é 128. Se esse desvio padrão da massa de dados ele é muito alto, ele vai fazer com que a forma de atualização dos pesos sinápticos seja muito discrepante entre cada entrada. Então, eu preciso normalizar esses dados. Então, já tem aqui uma biblioteca dentro do scikit-learn, que é o pré-processing. E a gente vai importar aqui esse standard scalar aqui, ó. Então, aqui a gente vai importar ele. Eu coloquei aqui no ambiente também, aqui no chat. Então, a gente vai importar ele. Então, a gente vai criar uma variável aí, vou chamar ela de normaliza, e essa normaliza aí que vai ser responsável por realizar o processo. Então, normaliza vai receber uma instância da função standard scalar, standard scalar. Então, o normaliza vai receber uma instância dela. E o que a gente vai fazer com o normaliza aí? O normaliza, ele vai pegar, ele vai ajustar o nosso X de treino. Então, ele vai fazer o processo de normalização, de ajuste do nosso X de treino. E a gente vai ver como que ele vai ficar aí depois. Então, ele vai ajustar a partir do X de treino, ele vai ver como a massa de dados está, ele vai entender, e depois a gente vai conseguir transformar tanto o nosso X de treino quanto o nosso X de teste. Ah, eu vou precisar mexer no Y? Não, porque o Y é 1, 2, 3, é o target. Aquilo lá não importa. O Y é só onde eu quero chegar, mas os meus dados são importantes. Então, primeiro eu tenho que ajustar ele. Então, parece, é igual treinar um algoritmo mesmo. Normaliza é igual a normaliza, ponto fit. E ele vai, eu vou treinar ele a partir, eu vou ajustar ele a partir do meu X de treino. Então, depois que eu ajustar ele aqui através do X de treino, a gente pode pular para a próxima linha, aí sim eu vou fazer a transformação dos dados. Então, aquele X de treino que eu tinha, a gente vai mudar ele. O X de treino vai ser igual ao normaliza.transform o meu X de treino. X de treino. E o meu X de teste vai ser a mesma coisa. Vai ser igual a normaliza.transform o meu X de teste. Mais uma vez, por que a gente está fazendo esse processo aqui? Então, eu estou transformando, nesse primeiro momento aqui, ó, o algoritmo entende os dados. Ou seja, ele ajusta. Ele consegue entender qual que é a massa de dados, qual que é o desvio padrão de tudo. Só que ele não mexe em nada. Então, primeiro, é como se eu estivesse treinando esse algoritmo aqui, o Standard Scalar. E depois eu falo que o meu X de treino vai ser ele mesmo normalizado. O meu X de teste vai ser ele mesmo normalizado. O resultado disso é o quê? Se eu pedir para poder ver o meu X de treino agora, ele transforma num array bonitinho, no formato, para poder mandar para a rede neural. Se pedir para ver o X de treino na posição 0, é um registro. Então, os valores que estavam lá, tá vendo? Ele colocou aqui a maioria tudo negativo. Só que o importante aqui é que o desvio padrão entre os dados aqui, na hora que ele vê essa diferença, aí, não seja alto. Então, o desvio padrão tem que ser o mais próximo de 1. Isso, consequentemente, na hora de atualizar os pesos sinápticos, não vai fazer que tenha uma discrepância. Então, aquele registro que a gente viu aqui em cima, vou voltar aqui, ó. Esse primeiro registro, que aqui eu tinha 14, 1,71, 2,3, esse é o 0, tá vendo? 2,8, 0,28. Não, tem que ser no X de treino, né? Cadê? Tá, a gente pediu para ver o X de treino aqui. Vamos ver qual que é o primeiro. X de treino. Vamos ver ele aqui. Esse é o primeiro registro, que é o 138 que ele tem na massa. Então, esse primeiro registro aqui, ó, que é o primeiro lá do X de treino, ele ficou nesse formato agora. Tá vendo? Então, tem uma modelagem matemática por trás para poder reduzir o desvio padrão e fazer com que a média aí seja o mais próximo de 0 também. Então, esse é o objetivo. A média tem que chegar próximo de 0 e o desvio padrão tem que ser mais próximo de 1. Então, isso aqui que a gente está fazendo, ele é um pré-processamento essencial quando a gente está trabalhando com redes neurais. Pode ter alguma biblioteca, isso aqui que a gente vai utilizar a biblioteca do Scikit-Learn.
Ah, mas se eu utilizar uma outra biblioteca, pode ser que isso não seja necessário. Pode, porque ela já faz automático. Então, se a gente pegar o TensorFlow lá, talvez você não vai precisar fazer isso. Mas, na maioria das vezes, você acaba tendo que fazer um pré-processamento. Então, isso que a gente está fazendo é um pré-processamento de dados, tanto que está aqui dentro do pré-processing. Então, nem sempre você vai pegar o dado prontinho ali e vai jogar. Se tiver dados textuais, a gente tem que fazer aquele label encoder lá, que é a codificação de texto para número, para um dado numérico. No caso de redes neurais, nos outros algoritmos não precisa fazer isso, depende do algoritmo. Para redes neurais precisa. Então, depois a gente vai brincar, a gente vai tirar isso aqui, só comentar as duas linhas para ele não fazer isso aqui. Vamos pular para a linha de baixo já. Deixa eu colocar isso aqui, não sei se eu já coloquei, não. Vou colocar isso que a gente acabou de fazer. É a normalização de dados. E aqui a conversão realmente, a transformação. Então, uma vez que a gente já fez esse processo, a gente pode pegar e pode treinar a nossa rede. Então, para a gente poder treinar a nossa rede, um minutinho só. Deixa eu só... Um minutinho só. Pessoal, voltando aqui, só tinha perdido a parte do código que a gente estava fazendo. Todo mundo está conseguindo acompanhar aí? Era só esse ponto aqui para a gente poder pegar a biblioteca. Então, a gente vai importar aqui a biblioteca, Neural Network, e o MLP Classifier aqui. Quando a gente vai trabalhar com redes neurais, a gente tem tanto o MLP Classifier, que é para classificação, e o MLP Regressor. Então, redes neurais, como a gente já viu, a gente pode trabalhar tanto com classificação quanto com regressão. Então, a gente vai importar aqui, faz parte do Scikit-Learn. Como faz parte do Scikit-Learn, a gente usa aquela mesma lógica lá que a gente já fazia anteriormente. Então, vou chamar de CLF, que é o nosso classificador aí, vai ser o MLP Classifier, que é o que a gente vai usar. E a gente pode colocar um padrão aqui, que é a quantidade máxima de ciclos que a gente vai utilizar. Max Inter aqui, que é a quantidade máxima de interações. Lembra a época lá? A gente vai colocar 500 aqui, ó. Quantidade de épocas ou ciclos. Dá para a gente definir alguns parâmetros aqui, ó. Se a gente vir aqui no MLP Classifier do Scikit e olhar a documentação dele, ó, MLP Classifier do Scikit.
a gente consegue pegar e enxergar toda a documentação, todos os parâmetros que ele tem, ó. Tá vendo? Ó? Quantidade de hidden layers aqui, ou seja, quantidade de camadas escondidas. Qual que é a função de ativação? Lembra que a gente estudou? Isso vai definir como esses dados vão passar adiante. Então, aqui tem a função logística, que é a sigmoide, a tangente hiperbólica, e a relu, que é uma função retificada. Ela parece a logística aqui, só que ela é retificada. Então, ela acaba sendo padrão. Tá vendo? Ó? A logística, ela implementa a sigmoide, que é 1 dividido por 1 vezes o exponencial de menos x. A tangente hiperbólica e a relu aqui. Se for menor ou igual a 0, é 0, senão vai ser o próximo valor. Quais outros parâmetros que a gente pode utilizar? Cadê? O learning rate aqui. O learning rate aqui, a gente consegue definir aqui qual que é, se o valor dele é constante ou não. E a taxa de aprendizagem aqui, tá vendo que define uma bem baixa, tá vendo? 0,01. Ela é bem pequena, a gente pode aumentar ela para poder ver. Então, aqui, tá vendo? Learning rate aqui, ó. Aqui, ó, learning rate int. O padrão dele é que seja um valor constante. Se a gente quiser mexer no learning rate, a gente pode mudar ali. O max inter é a quantidade máxima de interações. Tá vendo que ele começa com 200, aí a gente mudou isso aqui para 500. E a gente consegue pôr random state ali, porque é o valor, é o inicializador dos pesos sinápticos. Então, a gente define aqui. A gente pode definir também verbose, se ele vai detalhando quais são os erros. O momento, tá vendo? Ele tem um momento alto pra caramba, de 0,9 aqui. Olha lá, esse valor tem que ser entre 0 e 1. Então, cada algoritmo trabalha de alguma maneira. A gente pode mexer nesse momento aqui, se a gente quiser. Lembra que ele que é responsável por fazer quando a rede ela cai no mínimo local, para que ela procure qual que é o menor erro possível. Isso que a gente pode brincar de mexer aqui, ó. Se eu fosse mexer aqui, ó. Momento igual a 0,3, por exemplo. 0,3, 0,5, que é um momento, quantidade de épocas ou ciclos, é momento. Deixa eu ver se tem algumas. E tem algumas outras funções, alguns outros parâmetros que a gente pode definir aqui. E aqui são alguns atributos, olha lá. Quantidade. Beleza. Então, a gente pode olhar na documentação e ver como ele funciona aqui. Então, deixa eu só colocar aqui. A gente vai usar com esses parâmetros aqui. E aí, a gente vai fazer CLF é igual ao classificador mesmo, ponto fit. É aquilo que a gente já estava acostumado a fazer. É só a gente fazer um ponto fit. Então, para poder fazer o fit, a gente vai passar. No caso da rede neural, para poder fazer o ajuste, assim como o outro, a gente vai passar o nosso X de treino e o nosso Y de treino. Mesmo padrão. Então, o X de treino são as features, o Y é o classificador. Lembrando que a gente separou a maior parte, 70%, então ele vai treinar com 70%. E depois a gente vai ver a acurácia aí. Então, se a gente rodar aqui... Opa, ele deu um erro aqui. Matheus, é no Max lá. É Max Iter, não é Inter, não. Max Iter. Max Iter. Valeu. Agora aqui. Beleza. Ele deu certo aqui. Deixa eu ver. Ele deu... tá. Essa aqui é a saída que ele está dando aqui. Ele está falando uma convergência warning, max iterator. Ele conseguiu alcançar a otimização. Ele está falando aqui que a gente definiu o max iterator de 500 e ele está falando que ele conseguiu atingir a convergência, que é o valor mínimo que ele conseguiu sem precisar desses 500. É isso que ele falou aqui. Então, é como se a gente está usando mais tempo, mais ciclos, sem precisar. Então, a gente poderia tirar, se tirar aqui, ele vai reduzir a quantidade. Ele pode parar de dar esse warning aqui. E aí tem os atributos. E aí a gente vai fazer aquele mesmo padrão, né? A gente vai fazer com que os nossos predicts seja o meu CLF, que é o nosso classificador aí, com predict. E a gente vai pedir para ele predizer o nosso X de teste. Lembrando que o X de teste, ele tem que ser o nosso real é o quê? O nosso real é o y.values, são os valores. Então, se eu pedir para ver o que os preditos, por exemplo, na posição
Vou mandar um print aqui que fica melhor. Print. Preditos. E aí eu vou ver os nossos preditos, por exemplo, de 0 a 5. De 0 a 5. Nas posições do índice 0 até o índice 5. E a gente vai dar um print também, para poder ver o nosso real. Do 0 a 5. E aí a gente consegue ver o que ele prediziu e o que é real. Olha lá, ele errou 2 aqui nessa galera aqui, ó. 1 que ele acertou. Se a gente aumentar aqui, vamos colocar. Ô, Matheus, Oi? aí não é o real, não é o Y de treino, de teste, não? Verdade, também. Eu tô dando coisa, é o Y de teste. Que a gente vê o X de teste, tem que ser o Y de teste. Valeu de novo. Tô devendo umas 2 balas para você. Beleza. Vamos voltar. Ah, não, agora sim tá mais condizente, ó. Agora ele acertou a galera tudo aqui, ó. Tô vendo o predito e o real aqui, ó. Deixa eu ver, ele errou algum? Vou colocar mais aqui para ver. É, tá bem legal, ó. Ah, mas vou ter que ficar olhando um por um assim? Não, né? A gente pode fazer o Accuracy Score lá. Então a gente importa lá, a biblioteca nossa aqui, ó, que é o do Accuracy Score. Deixa eu colocar esse código aqui, anterior aqui. Ah, tá, eu não coloquei o antes aqui, só para poder seguir, ó. Esse aqui é o completo anterior, que a gente fez lá para poder definir os parâmetros e treinar. Aqui foi que a gente fez o predito e deu esse print para a gente poder enxergar. E por último aqui a gente vai fazer a métrica. A métrica que nossa é para a gente poder medir aí o quanto ele acertou. Então o Accuracy Score vai fazer isso, né? Então é só a gente dar um print aí. Ou nem precisava, né? A gente poderia colocar Accuracy. Cadê? Accuracy Score. Isso aí. E aí eu vou ver, sai daqui. Eu vou ver o Accuracy Score. Entre o que foi predito e entre o nosso real ali. Então a gente vai ver ali. A gente passa o real e os preditos. Ó, e nesse caso que ele conseguiu uma acurácia aqui, no meu treinamento aqui, depende aí de 92%, que é uma acurácia bem legal. Então ele conseguiu classificar de forma correta aí 92% dos registros entre o nosso real e os preditos. Conseguiram visualizar aí? Ah, uma coisa que a gente pode mexer aqui, ó. Lembra que a gente mexeu no momento 0,3? Vamos deixar o momento mais alto aqui. Colocar o momento de 0,8, por exemplo. Lá ele estava com 0,9, né? Vou rodar de novo com 0,8. Vamos ver se ele muda alguma coisa. Aqui vai precisar dos preditos, né? Vamos ver se a acurácia dele aumenta. Continua 92 aqui, não mudou nada. Max Inter, acho que não vai adiantar, porque ele já falou que já chegou, que já convergiu aqui. Momento de 0,9. Calcular os preditos. Aumentei o momento, ele diminuiu a acurácia, tá vendo? Para 90. Então, nem sempre você mexer um parâmetro para cima vai ser garantia, tá vendo? Porque o momento, ele pode fazer com que ele pule o mínimo global aqui que a gente tem. Então, ficar mexendo esses parâmetros de rede neural, que tem vários, é uma das chamadas atributos de magia negra da rede neural. E aí você mexe, você não consegue enxergar de forma clara onde que ele alterou ali. 0,6 agora está só piorando. Parar de mexer. Você fala assim, nossa, mas eu queria do jeito que estava antes. Vamos ver lá, 0. Quanto que eu coloquei? 0,3. Ixi, agora ela está... isso que é um ponto interessante na rede neural. Na hora que você vai treinar, os pesos começam aleatórios, beleza? Se ele começa de uma maneira aleatória, cada hora que você treina, ele vai ajustar de uma maneira. Então, se você treina uma vez, a tua rede pode dar valor diferente da outra. E isso pode acontecer mesmo, tá vendo aqui, ó? Agora ele diminuiu aqui. E aí você pode treinar várias vezes. Vou diminuir aqui a quantidade de interações aqui para 300. Então, você pode treinar ela várias vezes
E você vai ter uma acurácia, você pode ter acurácia diferente, né? Olha lá, agora já subiu para 90 aqui. Aqui o momento deixei em 0,3. E agora o meu deu 90%. De vocês aí deu quanto? O meu agora deu 59%. Nossa, não é para dar ruim desse jeito, não. Eu baixei o Max Iter lá para 200 e deixei o momento no 0,1 para poder ver o que dava aqui, e foi para 59. O momento online está em 0,9 aqui. E aí a gente pode pegar aqueles parâmetros lá e a gente vai atualizando ele. Tem alguns algoritmos aqui que a gente pode fazer isso. Ó, agora deu 94. Eu subi aqui para 0,9, deixei o Inter 300, ó, subiu para 94%. A quantidade de acurácia. A gente olhando uns registros aqui, olha, aqui ele errou uma. Nesses 30 primeiros que a gente viu. Pessoal, então o objetivo era a gente ver como a gente fazia isso em Python. Ah, faltou um ponto importante aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo onde que ele está normalizando? O de cima que pode deixar, que aqui ele só está instanciando. Mas aqui que ele tá sobrepondo o x de teste com o x de teste, com o x de treino, o x de treino, o x de teste, ele está sobrepondo ele, com os dados normalizados. Então, vou vir aqui, ó, vou comentar ele, vou rodar de novo aqui em cima, vou rodar o train test split, rodei o split, normalização nem preciso, esse aqui eu nem preciso também, que se quiser rodar ele pode, mas não tem nada, a gente comentou, né? Vou mandar ele treinar com os dados sem normalizar. Olha lá, porque eu comentei o normalizado. Eu vim, rodei, você tem que vir rodar de novo o train test split, certo? Então você vem e roda de novo. Ah, o que é importante? Ah, não, isso é porque o x e o y tu mexeu. Isso, roda de novo o train test split. Se você quiser comentar aqui e rodar ele, pode. Roda o classificador, vou rodar o predict e vou rodar a acurácia. E aí ele caiu para 59%, tá vendo? Então, se a gente não normaliza, eu vou rodar mais uma vez, que até que ficou bom, sem normalizar. Não ficou ruim, não. Vou rodar de novo. Agora deu 62. Sem normalizar os dados, geralmente fica até pior que isso. Por quê? Porque a forma de atualizar os sinápticos fica muito discrepante entre cada neurônio na entrada. Então, normalizar é importante por causa disso. Agora, se eu voltar aqui e normalizar, ó, vou normalizar os dados. Normalizei meu x-train x-teste, vou treinar de novo. Vou fazer os preditos. E vou ver a acurácia. Ó, acertou tudo! Ai, que beleza! Não errou nenhum agora. Tem que tirar um print. Eu comentei o x de treino normaliza lá e rodei inteirinho. Ele deu 96% agora, sem normalizar. Ó. Mas você, não, quer ver, ó. Talvez você rodou com a mesma baixa dados. Aqui, ó. Volta aqui em cima. No trem. Eu rodei todos, desde o do import pandas lá até o final, rodei todos para poder por precaução. Isso é muito estranho. Ó, eu vou rodar. 96. Ó, eu tô rodando o train test split, porque quando eu faço o train test split, ele tá pegando o x e y e refazendo. Então, ele tá refazendo o x e o y. O x de train, x de teste, tudo. E aqui no normalização, aqui eu vou deixar ele comentado, vou rodar ele aqui para garantir que ele não tá fazendo nada. Beleza. Esse de cima que nem importa, porque ele só tá instanciando, né? E ele já tinha essa instância antes. Isso já tá na memória aqui. Vou treinar, vamos ver. Vou fazer o predict. A gente já consegue ver que deu ruim pra caralho aqui. E vou ver aqui, ó. Olha o que deu agora. Isso aqui é mais perto da realidade, ó. Ele acertou só 30%. Então, se não normaliza, ele fica bem ruim. Pode ser que, sei lá, um acaso, muito acaso, né? Mas não normalizar os... Você sempre tem que normalizar, porque não normalizar, você vai ter dados ruins. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Vou gerar o x-train, x-teste de novo. Vou normalizar os dados. Aí eu treino, faço o predict e vejo a acurácia. 98%, olha que beleza. Pessoal, deu para entender aí? Então, a gente consegue implementar uma rede neural de forma bem simples, seja no ECA é legal a parte de visualização. A gente viu aqui em Python,
E é muito importante a gente entender essa questão dos parâmetros de uma rede neural, para que serve, conseguir conversar e entender que ele resolve diversos tipos de problemas, como falei, serve tanto para classificação quanto para regressão. O objetivo na próxima aula aí, vamos ver se a gente faz em Python ou se a gente já entra na parte de classificação de imagens lá, utilizando o Teachable Machine. Alguma dúvida?